Antes de existir o street style, antes de sequer falar sobre expressão através da moda, existiu a Vivienne Westwood, uma mulher que olhou para a moda e disse: e se eu chutar o balde e fazer do meu jeito? A Vivienne, ela não só criou roupas, ela criou caos, o tipo de caos que muda a forma como a gente se veste. E hoje a gente vai entender quem foi essa mulher que transformou o punk em moda, o protesto em arte e, de certa forma, fez todo mundo repensar o que é estilo de verdade. Eu acredito que para a gente entender os designs, as artes que os designers criam, a gente precisa entender um pouco da história da pessoa para entender como que ela chegou ao lugar onde ela chegou, como que aconteceu, o que influenciou essa pessoa a ser quem ela foi. E a Vivienne, ela nasceu em 1941, no meio da pós-guerra, onde o mundo estava todo cinza, todo certinho e não tinha espaço para a ousadia. Ela cresceu, virou professora. Sim, ela era professora. Ninguém imagina que, batendo o olho na Vivienne Westwood, né, quando ela começou a trabalhar na moda, que ela era professora antes disso e ela levava uma vida normal. Isso até conhecer um certo cara chamado Malcolm McLaren, que era tipo o caos em forma de pessoa, e foi aí que tudo, absolutamente tudo, mudou na vida da Vivienne Westwood. Juntos, eles abriram uma loja em Londres chamada Sex. Sim, esse era o nome, Sexo. E lá eles vendiam tudo que a sociedade não queria ver. Peças em couro, correntes, camisetas com frases provocantes e peças que gritavam: eu não sigo as suas regras. Era assim, a rebeldia em forma de loja. A loja acabou virando o epicentro do movimento punk e, sem perceber, a Vivienne acabou vestindo uma geração que queria questionar tudo, assim como ela. Quando os Sex Pistols começaram a usar as roupas dela, meio que o punk ganhou um uniforme e o mundo ganhou um novo tipo de revolta. A Vivienne foi uma das primeiras a usar a moda como um manifesto. Ela entendia que a moda era uma forma de dizer: eu existo e eu não preciso me encaixar. Então, se tratava de autenticidade, de ter um estilo pessoal próprio e único, não de fazer uma cópia, sabe, um Ctrl-C ou Ctrl-V, como muita gente faz hoje em dia. E ela entendeu isso melhor do que ninguém. Enquanto todo mundo na Inglaterra estava usando terninhos, ela usava alfinetes, correntes e camisetas com a rainha da Inglaterra estampada de forma irônica. Ou seja, era muito mais do que moda, era política também. E era grito, era sarcasmo, e era um tapa de realidade em que achava que a moda era só vaidade. E o mais legal da Vivienne é que ela tinha um olhar inteligente por trás de tudo. Por trás de todo esse caos, nada era à toa. Cada costura, cada rasgo tinha uma crítica embutida. Nos anos 80, a Vivienne fez algo que ninguém esperava. Ela levou o punk para as passarelas, mas ela não abandonou o caos, tá? Ela simplesmente o transformou em arte e ela começou a misturar referências históricas com modernidade, crochês vitorianos, saias volumosas, tecidos clássicos, mas tudo com uma virada mais irônica, com uma leitura mais provocante mesmo, que era a cara dela. A Vivienne, ela sempre pegava o que era considerado elegante e meio que distorcia. Era quase que um jeito de falar: olha, dá pra ser refinada e ainda mandar o sistema se ferrar. E um dos maiores exemplos disso, pra mim, na minha opinião, é a Mini Creenie, que é uma das melhores invenções dela, na minha opinião. Sabe aquelas saias extremamente volumosas da era vitoriana, que tinha uma anágua, era inclusive super desconfortável para a mulher? Bom, ela fez a sua releitura dessa saia, só que em formato mini saia, ou seja, era uma saia bem curtinha, uma mini saia, só que ela tinha essa anágua e esse movimento, essa silhueta, só que ela era bem curtinha. Então, era uma coisa muito interessante visualmente, porque tinha aquela coisa elegante, sofisticada, só que era uma mini saia, uma releitura totalmente diferente daquela que era usada na era vitoriana, porque na era vitoriana nunca na vida uma mulher ia usar uma mini saia com essa anágua. Só que ela fez essa... Pra mim, gente, eu morreria pra ter uma Mini Creenie, porque eu acho a coisa mais criativa do mundo, mais interessante. Eu amaria usar aquele tipo de saia. E isso demonstra muito como ela era, né? A Vivienne Westwood, ela pegava referências históricas, só que dava uma releitura totalmente diferente e adicionava aquele toque rebelde. A Vivienne meio que acabou se tornando uma espécie de uma alquimista da moda. Ela misturava tudo, ela misturava história, política, humor, provocação e fazia disso um grande desfile. Mas a Vivienne, ela nunca quis ser e nunca foi, na verdade, só uma estilista. Ela queria mudar o mundo, ela tinha esse lado ativista muito forte. E no começo dos anos 2000, ela começou a usar cada desfile como um protesto. Ela falava de sustentabilidade, de política, de consumismo e do aquecimento global, coisa que nenhuma
outra marca fazia naquele então. E até os dias de hoje é raro alguma marca de luxo falar de consumismo, falar do aquecimento global, porque eles se beneficiam das pessoas consumirem. Eles ganham dinheiro quanto mais as pessoas consumirem. E era totalmente o oposto, digamos assim, da política da Vivienne Westwood, que sempre falou de comprar menos, compre menos, escolha bem e faça durar. E assim, para uma pessoa que vende roupas falar para você comprar menos, é meio contraditório, mas ela valorizava muito mais o mundo do que ganhar milhões e milhões e milhões. Ela ganhava muito dinheiro de qualquer maneira, óbvio. Mas ela, sendo uma designer de moda que depende das suas vendas, falar sobre isso era, assim, ilógico para muita gente, mas ao mesmo tempo era maravilhoso. É maravilhoso ver pessoas que dependem das pessoas serem consumistas para sobreviverem, falar para as pessoas, olha, compra menos, escolha bem e faça durar, sabe? É uma coisa totalmente inusitada. Mas assim, é uma coisa que acho que é uma das razões pelas quais tanta gente admira até os dias de hoje essa mulher. A Vivienne, ela sempre falou que acreditava que se vestir bem não se tratava de você comprar mais, mas sim sobre pensar, sobre escolher com consciência e escolher roupas que realmente reflitam quem você é, ou seja, usar roupa como uma forma de expressão. É o oposto do que muita gente acha hoje em dia que é ser estilosa, né? Muita gente acha que para ser estilosa você tem que ficar se atualizando nas tendências e ficar comprando e comprando e comprando. Cada vez que sai alguma coisa que você gosta, você vai lá e compra, né? A gente tem a Shein, que ela não chegou a conhecer, né? Mas eu acho, né? Na verdade, acho que quando ela morreu, não foi tanto tempo assim, a Shein já existia, só que ela não é o que ela é hoje. Então, se ela soubesse como só tem piorado desde então, ela ficaria horrorizada. Porque as pessoas entram em sites e vão lá e compram sem pensar na qualidade, sem pensar em como combinar com o que a pessoa já tem no guarda-roupa. Então elas compram só por comprar, para ter peça nova, porque elas acreditam que ter peças novas o tempo todo vai fazer dela uma pessoa estilosa, sendo que não se trata sobre isso. Se você não escolhe com coerência, com consciência, sabendo o que você tem em casa, será que isso que eu tô comprando vai combinar com alguma coisa? Porque muitas vezes a gente faz isso, eu já fiz isso várias vezes, de comprar e depois chegar em casa e falar, poxa, não tenho nada com o que combinar essa saia, sabe? Então é muito bom a gente ter coerência, consciência e pensar, será que eu consigo combinar com alguma coisa que eu tenho em casa? Será que isso eu vou usar de fato? Será que isso tem a ver com o meu estilo? Tem a ver com a minha personalidade? Tem a ver com o meu dia a dia? São todas perguntas que a gente precisa se fazer cada vez que a gente compra uma peça nova. Não dá pra sair comprando à toa tudo que a gente achar bonito pela frente. Eu sei, eu acho um monte de roupa bonita, só que não vou lá e compro tudo que eu acho bonito. A Vivienne Westwood, ela morreu em 2022, então nesse ano a gente perdeu uma grande criadora. Lá nessa época já existia a Shein, né? A Shein se tornou uma febre na pandemia, então ela já conhecia a Shein, provavelmente já ouviu falar, por isso ela falava cada vez mais e mais da sustentabilidade. Para muitas pessoas não adiantava, né? Tem gente que realmente não se importa se o mundo vai explodir, porque elas precisam daquela nova roupa da Shein. Mas assim, é importante que cada um faça a sua parte. Se você começa a ter consciência e começa a comprar menos, fale sobre isso para as pessoas. Comece a falar, por que você vai comprar isso, sabe? Comece a questionar por que você vai comprar isso. Combina com o que você tem em casa? Ou por que você vai comprar uma blusa se você já tem uma blusa idêntica a essa? Sabe? Comece a fazer a sua marca no mundo com pequenos passos. Óbvio que a gente já fazendo nossa parte ajuda, mas a gente começar a criar consciência nos outros, obviamente também ajuda, e ajuda muito mais. Então, não tenha medo de, sabe, plantar a sua semente em outras pessoas também, sabe? Plantar a ideia de que você não precisa ter uma grande plataforma para ser influente também na vida das pessoas. A cada vez que alguém mistura uma peça vintage com uma moderna, tem um pedacinho dela ali. A cada vez que alguém usa uma roupa meio estranha e poderosa ao mesmo tempo, tem um pedacinho dela ali. Então o legado dela é eterno e nunca vai acabar a influência que ela teve na moda. Eu, por exemplo, adoro a mistura de vintage com uma coisa um pouco mais moderna. E isso é muito influência da Vivienne Westwood. E mais do que tudo isso, ela abriu espaço para mulheres que não queriam ser só musas, que queriam ser vozes, que queriam ser criadoras, que queriam ser as suas próprias musas e criar a partir daquilo. E isso, para mim, a Vivienne Westwood foi uma das melhores designers de moda do mundo inteiro. E o legal dela nunca vai ser esquecido porque ela criou coisas totalmente inovadoras. Espero que se vocês
Me deixem saber aqui nos comentários se vocês já conheciam ela, se vocês não conheciam, se vocês gostaram um pouco de saber da história dela, se vocês gostariam que eu fizesse mais sobre esse tipo de vídeo, sobre outros designers de moda. Enfim, eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre ela, se vocês não conheciam, se conheciam. Me deixe saber aqui nos comentários. Não se esqueçam, obviamente, de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos apaixonados por moda também e, obviamente, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.